pessoal, está no ar mais um PodTes. Hoje a gente vai estar falando sobre o mercado imobiliário aqui de Linhares. Eu sou a Maria e hoje eu estou aqui com a Gabriela Prati, da Aplos Construtora. Obrigada pelo convite, é um prazer participar. A gente que agradece. Com o Guilherme, da GSA Urbanismo. Obrigado, Maria. Seja bem-vindo, Obrigado, Guilherme. E com o nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, Rodrigo Damiani. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, obrigado pelo convite. E aí, o que vocês estão achando da feira? Eu acho que você, Rodrigo e Guilherme não conseguiram vir ontem, né? Ontem estava com a agenda apertada, mas hoje terminando aqui, a gente vai dar uma voltinha aí. Isso aí, vamos aproveitar o evento. Hoje a gente vai dar uma pincelada nos assuntos mais relevantes, né, para a gente ser bem breve também, e falar um pouquinho sobre as expectativas, desafios, oportunidades, né, do mercado imobiliário aqui em Linhares. Eu gostaria de começar com uma perguntinha para o nosso secretário. Vamos lá. Como a Prefeitura está incentivando o desenvolvimento urbano na cidade, quais políticas estão sendo implementadas para atrair investimentos nesse setor aqui na cidade? Bem, conta para a gente. Bom dia. Quando a gente assumiu, nosso compromisso principal foi desburocratizar, né? Permitir com que os construtores tenham agilidade nos seus licenciamentos, né? Deixar quem quer investir, poder investir o mais rápido possível. E a gente considera que a gente teve sucesso, né? É uma junção aí de processo digital, aprovação simplificada, algo que a gente levava para licenciar uma obra em 6 meses, a gente faz em 1 semana. Então, a gente tem, assim, como meta, que o mercado formal, né, que o Guilherme aqui que representa, e a Gabi também, o mercado formal para a nossa secretaria e para a nossa prefeitura é a solução, né? A produção de moradia legalizada, com toda a documentação gerada. Então, a gente precisa deixar a turma trabalhar, a gente precisa deixar um ambiente de trabalho favorável, né, para que novos empreendimentos saiam, né, e saiam o mais rápido possível. Sim, e facilitar mais também, né, o desenvolvimento. E conta pra gente, quais são as expectativas da Prefeitura para o mercado imobiliário dentro dos próximos 5 anos? Assim, o que vocês têm de expectativa? Eu acho que a gente está no melhor momento, né, do mercado imobiliário. Com certeza, né? É uma junção de trabalho de longo prazo, né? De várias administrações que vêm trazendo esses grandes empreendimentos industriais. E esses grandes empreendimentos, eles trazem também uma expectativa muito grande, né? Nós crescemos 18% do censo de 2010 para cá, crescemos o dobro do estado do Espírito Santo. O Espírito Santo cresceu 9%, nós crescemos 18%, a gente sai de uma população de 144 mil habitantes em 2010 para 166. Eu imaginava que até o número seria maior. As estimativas seriam 175 mil habitantes, né? Então, Linhares experimenta um crescimento populacional grande, e aí por migração, não por taxa de natalidade, né? Então, muitas pessoas migrando para o município, em busca de trabalho formal. Sim. A gente está falando aí são as grandes empresas, né? Nos últimos 2 anos aí a gente tem uma Britânia, a ampliação da Holanda, a Cacique e outras empresas grandes. Isso traz uma migração populacional importante. E aí o mercado formal, ele se ajusta, né? Então a expectativa é muito boa, a gente está satisfeito e a nossa preocupação enquanto prefeitura são aquelas pessoas que estão fora do mercado formal. É ali que a gente tem que focar, né? População de baixa renda, porque a gente entende que o mercado formal já está aí consolidado, deixar a turma trabalhar com qualidade e a gente focar no que é importante, colocar os nossos esforços, que é a população que não tem condições, às vezes, de comprar uma moradia, né? Então, esse é o nosso foco hoje. Sim, com certeza. Deixa eu passar a bola agora para o pessoal das incorporadoras. Conta pra gente, pessoal, como que vocês enxergam assim, os principais fatores que influenciam nas decisões de investimento de vocês aqui na cidade? Primeiro, deixa eu só até parabenizar o Rodrigo pelo trabalho que está fazendo à frente da Secretaria de Desenvolvimento, que realmente facilitou bastante esse modelo de aprovação simplificada na nossa vida, né? O processo da construção civil é um processo longo, entre aquisição de área até a gente entregar a obra, e um fato que impactava muito justamente era as aprovações do projeto, né? O Rodrigo sabe o nosso desafio, né? Já teve lá de cá também, então ele tem feito um bom trabalho aí com esse modelo de aprovação simplificada. Então fica aqui o registro dos parabéns pelo trabalho desenvolvido pela Secretaria. Fica à vontade. Eu acho que o gancho que ele puxou em relação à tendência a um aumento ali de mais ou menos uns 50 mil habitantes dos últimos anos para cá, joga a nossa taxa de vacância lá para baixo, para níveis baixíssimos, ou seja, a quantidade de imóveis disponíveis para locação ou para compra vai cada vez mais em relação à quantidade de pessoas demandando por isso.
Então, a Aplus, a Vibra tem enxergado esse movimento. A gente entende que a gente tem alguns problemas de infraestrutura que estão sendo trabalhados com foco total perante a prefeitura, mas hoje, para você atravessar o município do centro ao Canivete, ali o Unic puxou muito movimento para lá, 3 Barras puxou muito movimento para lá de alto padrão, você demora quase 40 minutos no horário de pico. Então, a gente, como incorporadores, nós estamos estudando, nos últimos 2 anos para cá, empreendimentos verticalizados. Então, a tendência para Linhares, no meu ponto de vista, respeitando o tempo do trabalhador, respeitando a qualidade de vida das famílias linharenses, é pegar os bairros estratégicos próximos ao centro, próximos à linha de trabalho dessa galera e verticalizar. Sim. Então, a Aplus, a Vibra tem olhado para isso. O Mona Lisa no Colina, o nosso próximo lançamento no Colina também é o Van Gogh. Estamos com empreendimentos comerciais ali, porque a taxa de vacância não pega só a parte residencial, a demanda por moradia, mas pega também a parte de demanda corporativa. Sério? O comercial também acaba sendo uma demanda reprimida? Total. As empresas querem fazer parte, querem se deslocar, quer que seus funcionários tenham uma mobilidade facilitada. O problema que a gente via nas capitais, nas grandes cidades, a gente está passando aqui hoje com o crescimento de Linhares. Um dos motivos que leva a gente a estar investindo aqui na cidade é justamente esse crescimento acelerado da cidade, né? E um crescimento, além de acelerado, mas tem sido um crescimento, acho que organizado, né? Não está aquele crescimento com moradias irregulares, com loteamentos irregulares. Exato. Tem sido tudo muito, né, devidamente regulamentado, da legislação, regulamentado. E com isso a gente justamente dá acesso à população, desde da econômica, né? A galera do chão de fábrica ali, do programa Minha Casa Minha Vida, até o público de alto padrão. Exato. Né? E é sempre bom a gente estar dentro de casa, né? Nós que somos linharenses, estamos investindo na nossa cidade, movimentando a economia local e, lógico, participando desse desenvolvimento do município, né? Junto com as indústrias que estão vindo. Acho que as indústrias também contam com isso, da gente ofertar moradia, ofertar uma coisa anda casada na outra também. Exatamente. Né? Então, Está totalmente relacionado com o que a gente estava falando ali, né, Guilherme? Totalmente relacionado a trazer mão de obra qualificada para Linhares. É um problema em todos os setores, na indústria, moveleira, construção civil, agronegócio. A gente não tem moradia para locação, para trazer uma equipe de fora, para trazer, olha Linhares, tem trabalho infinito aqui. Temos empreendimentos até 2030, por exemplo, se for olhar, né? Sim, então aí as pessoas vão olhar a casa para alugar, não acha. Não tem. Aí o valor do aluguel sobe. Isso aí afeta tudo. Então, muitas oportunidades, resumindo a pergunta, mas muitos desafios também. Gabi, entra um elemento novo, que é o aeroporto, sabe? Gabi, assim, o aeroporto, ele conecta as cidades, e aí falar um pouco de centralidade de cidade, a cidade muda muito o perfil. A hora que entra um aeroporto homologado, a cidade ela fica próxima dos grandes centros, então os grandes volumes de investimento, ontem teve umas palestras aqui sobre fundo de investimentos imobiliários, então o cara consegue sair de São Paulo, dar um pulinho aqui em Linhares rapidamente, dar uma olhada, e aí quando chega, todos que chegam aqui, que a gente recebe lá na secretaria, a gente recebe em torno de 2 a 3 por semana, empresários de fora do estado, né? Eu sempre pergunto, e aí, o que chamou a atenção de Linhares? Eu ouvi falar, mas quando eu pousei, a quantidade de água. Hoje, então, a gente tem grandes investidores olhando que a gente não vai ter problemas de recurso hídrico de água potável, por exemplo, para investimentos, por exemplo, tem algumas empresas grandes de grama, né, para plantio de grama, produção de grama. Então, assim, quando entra em funcionamento o aeroporto, a escala da cidade ela vira uma escala global. A gente consegue receber investidores de qualquer parte do mundo que podem vir aqui, né, rapidamente, meio de transporte. E isso é importante, isso muda muito o perfil da cidade. Demais, total mesmo. E tem um apetite ali para o turismo, né, Rodrigo? Sem dúvida. Ontem o último palestrante foi o Ricardo. O Ricardo Frizeira chamou muita atenção ontem. Sim. Como que não existe ainda um hotel, né, um bom hotel disponível para as pessoas frequentarem, seja Lagoa de Paranã, seja Lagoa Nova. Está aí, o mercado está aí, com o aeroporto agora. As pessoas têm muita facilidade de chegar, né?
E provavelmente eu acredito que em breve deva ser lançado algo em torno. A gente vê, se estimulado, eu tenho certeza que tem muitos empresários que vão Sem entrar, vão dúvida. a surfar gente vê essa alguns onda. empreendimentos aí, né, de altíssimo padrão, Fazenda Boa Vista, lá em São Paulo, o pessoal construindo lagos artificiais. A gente tem a beleza natural e não é explorado. Então, E tem uma coisa nova que eu recebi uma turma da Bahia, que a Bahia é um fenômeno, né, nesses condomínios de beira de mar. E a estratégia nova deles é fazer condomínios de residenciais ao longo dessas lagoas, só que trazeram um projeto âncora para que seja um grande hotel, uma grande rede hoteleira, para dar uma infraestrutura para a pessoa que está ali. Então você faz um mix ali de residencial com talvez um turismo para utilizar a lagoa ali para esportes aquáticos, enfim. Né? Então, assim, restaurante, flutuante. Até turismo esportivo Sem dúvida, nesse caso. sem Tem muita dúvida. coisa Eu acho que o possível. turismo aqui em Linhares ele tem muito a ser explorado Mas ainda, tudo né? pauta a infraestrutura e mercado imobiliário, Com certeza. construção civil, Sem dúvida. desenvolvimento. Então, a partir daí... Se não tem um, não tem como Não tem desenvolver o outro, exatamente. né? Exato. E a gente acabou entrando... Pode falar, Guilherme. eu acredito que o papel da prefeitura nesse momento é importante, né? Não só para talvez desburocratizar os processos, que a gente sabe das questões ambientais, mas sim regulamentar. Basicamente as questões ambientais, né, para nós não perdermos os nossos recursos hídricos e naturais, mas sim preservar, né, e que seja um crescimento sustentável ao redor dessas lagoas. O incorporador, ele não quer andar fora da regra, do jogo. Maneira Ele não nenhuma. quer. Mas ele precisa do parceiro, o setor público, o privado tem que andar de lado a lado. E nisso o Espírito Hub tem evoluído bem. A gente tem alguns fomentos ali junto ao Damiani, na prefeitura, de alguns novos regulamentos. Mas a gente anda lado a lado. O incorporador é um papel fundamental para o mercado imobiliário, porque é a partir dele que as peças começam a ser movimentadas. Sim. Ele que é o tomador de risco, ele que compra, faz a aquisição do terreno, ele que desenvolve o produto e continua no risco daquela operação funcionar ou não. Então, assim, nós como incorporadores, eu acho o nosso trabalho muito interessante para o desenvolvimento e crescimento do município. E eu também entendo que a Prefeitura de Linhares anda lado a lado com isso, porque o crescimento tem sido notável. Sim. Então, eu acho que o Linhares é pujante em relação a investimentos imobiliários. A gente falou, já entrou um pouco... pode falar. Pode. É porque eu já ia falar que a gente entrou já bastante nas questões... A gente falou de benefícios, né, das vantagens, do cenário que está propício, mas a gente também gostaria de identificar o que vocês veem como dificuldades hoje também na execução dos projetos de vocês. Além dessa... A Gabriela já até falou aí que é a falta de mão de obra. Então, assim, hoje a gente até aprovar um projeto, tá tudo no papel, né? Agora, tirar do papel que é o difícil. Então, assim, a gente não tem mão de obra, a gente não tem uma mão de obra qualificada, especializada, por mais que seja na construção civil, né? Mas tá difícil em E é para todos os setores. setores, a falta de mão de obra está... A falta de mão de obra tá difícil em todos os É um setores. ciclo, né, que eu acho que, né, Gabi, vocês já estão desenvolvendo tecnologias mais novas de construção civil. É uma coisa aí, eu tô falando mais do meu lado arquiteto, né, de formato, assim, que me incomoda muito a gente não ter evoluído um pouquíssimo em termos de tecnologias construtivas, né, no país como um todo. E aí a gente não sabe se é porque a nossa mão de obra não é qualificada e a gente permanece naquela construção de 100 anos atrás de tijolo, reboco, e aí rasga tudo para passar a tubulação, e a taxa de desperdício e volume de resíduo gerado na construção civil é gigantesca, né? Isso é dinheiro jogado fora, e parece um ciclo que a gente não consegue avançar, né? E a gente consegue, por exemplo, agilizar nas aprovações, mas a gente parece que não consegue avançar em tecnologias construtivas. Existem tecnologias de construção a seco, né? Dry constructions e tal, que a gente não consegue implantar, né? A gente não sabe se a gente não consegue evoluir, porque a mão de obra não Porque se precisa adapta. de uma mão de obra qualificada para que vocês deem esse espaço... Exatamente. Não é tão Você já vem atuando, né, assim, com drywall, com Meu a obra de TCC vocês? foi sobre a industrialização da construção Exatamente. civil, Sim. há anos atrás. É um tema que a gente precisa evoluir. Mas Sim, porque eu, por exemplo, enquanto leiga, você fala de tecnologia na construção civil, a gente logo pressupõe que você já não precisa tanto de uma mão de obra Só que qualificada, assim, mas não é a bem gente assim, encontra, eu entendo que tem uma barreira ali que precisa ser rompida, que é a conscientização do público que consome esses imóveis. A cultura, né? A cultura não só do linharense, tá? Então isso tá meio que no Espírito Santo inteiro. Mas se você pega uma fachada e faz ela de steel frame, o cara olha e fala, que isso?
Que segurança que tem isso? Mas o desempenho do steel frame, eventualmente, é igual ou maior, dependendo do que você estrutura ali dele, né? Então, eu sou a favor da industrialização da construção civil e vou trabalhar duro nos próximos anos, investindo em qualificação da mão de obra, por entender que a gente não tem mão de obra nem desqualificada para treinar. Então, a Aplus, a Vibra, a gente está trazendo gente de fora e a gente vai, pelo Espírito Hub, investir em qualificação dessa mão de obra, não para sustentar só os nossos negócios, mas a cultura linharense como um todo. Então, eu quero que o Guilherme utilize, eu quero que os nossos amigos, parceiros, incorporadores também utilizem para que isso seja quebrado, essa cultura seja quebrada. E aí você veja em Linhares uma construção mais enxuta, mais inteligente, mais a seco, sem muito desperdício, favorecendo o meio ambiente e a economia como um todo. Mas é um assunto que, né, cabe 2 horas. Ontem eu estava dando uma estudada, o Diogo Roberti, né? Vai falar daqui a pouco, ele eu acho que ele saiu do PicPay e está investindo, Capsu, que é um projeto de moradia pronta, modulada, que ele vai te entregar essa casa pronta em cima de um caminhão, vai ser montada em 90 dias. Então isso é um fenômeno. Então, assim, é nesse caminho que a gente pode pensar, claro que não é, né, não dá para generalizar para todo mundo, mas se a gente pensasse, por exemplo, em moradias mais simples, umas casas de um padrão mais baixo, daria para fazer isso facilmente. A última vez que eu encontrei com o Diego, ele botou a mão no meu ombro e ele falou bem assim, e quando que a gente vai levar a Capsul para Lagoas do Paraná? É isso aí. Falei, quando você quiser e a gente evoluir a níveis de regulamentação. O Marcos Boaz, junto com o Clebson Passo, também tem a Jomni House. Eles estão construindo, acho que um complexo meio que hoteleiro ali de... Ali em Buenos Aires, ali, né? Eu não sei se é Buenos Aires ou Pedra Azul, mas também estão com esse modelo de moradia modular. Que é realmente interessante. Tem a Tec Verde, não sei se você conhece, que é uma empresa do Paraná, se não me engano, que é a construção off-site, né? É em wood frame, madeira. Eles constroem os prédios na fábrica e só montam no canteiro de obra. Madeira de reflorestamento, né? Madeira de reflorestamento, totalmente sustentável, mas geralmente esbarra nessa questão cultural. Eu vou morar num prédio de madeira. Exatamente. Então hoje ainda tem esse bloqueio, vamos dizer assim, comercial. Se a gente construir um aqui hoje, a gente não vende, né? Porque a pessoa tem essa limitação de cultura que não acredita, não compra um imóvel desse tipo. Mas a gente vai fazer do mesmo jeito. Em relação a essas tendências, né, do mercado imobiliário, quais delas vocês consideram relevantes para a nossa realidade aqui em Linhares? A industrialização da construção civil. Quanto menos areia, cimento, brita no canteiro de obras, menos mão de obra aplicada e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que dar uma agilidade nisso. Um outro conceito que o Rodrigo já falou e a Gabriela já falou é a questão da verticalização. Sem dúvida. Com certeza. Essa é o maior, que a gente vai experimentar. Ou a questão dos condomínios, né? Tanto horizontal ou vertical. A gente tem um impacto muito grande aqui na nossa região por esse desenvolvimento acelerado, o custo de terreno. Sem dúvida. Inviabiliza muito o projeto e muito crescimento, tanto no econômico quanto no alto padrão. E acredito que a gente fazer espaços, fazer menos com mais, né? Assim, criar espaços mais inteligentes, mais compactos, né? Que a gente consiga atender a demanda da população, gastando menos, com um valor menor, para poder abranger um grupo maior de pessoas. E a tendência, sim, Gabi, que a gente vai experimentar, são 2 projetos interessantes e a gente já está preparado para isso. Primeiro, a Gabi já citou a verticalização. Verticalização é um pouco do conceito daquela ideia da cidade dos 15 minutos. Eu consegui andar a pé, a gente está 50 anos atrasado da Europa, né? Enquanto a Europa está acabando com o carro, o transporte coletivo, a gente ainda tem essa questão do carro, está começando a entrar o carro elétrico. E hoje a Gabi vai estar investindo nisso. São empreendimentos bem localizados e localizado próximo ao centro, que você não precisa de carro para fazer tudo o que você precisa, né? Só que é um conceito diferente. Do outro lado, tem aquele cliente que quer uma área dentro de um condomínio fechado, morar naquela casa com espaço verde, que acaba ficando um pouco mais longe, ele depende desse transporte. E aí, passar uma novidade para vocês, a gente já está preparando uma legislação nova para a gente regulamentar o condomínio de lotes, né? O que a gente tem hoje? A gente tem o Alphaville, o NIC, tal, alguns empreendimentos foram aprovados como loteamento, com acesso controlado, né? Então a gente tem uma lei federal de 2017 que só citou, fica criados os condomínios de lote. Então, para
para a gente conseguir dar segurança jurídica para quem quer investir, a gente quer regulamentar, criar uma lei municipal, com regras muito simples, para que quem queira fazer condomínio de lotes, que aí é um condomínio fechado, com toda a infraestrutura bancada pelo empreendedor, a prefeitura não se envolve, né? No máximo que vai fazer ali é fazer o recolhimento de lixo, toda a infraestrutura será bancada pelo empreendedor e a gente já está com a legislação quase pronta e esse ano ainda a gente quer colocar em vigor, porque é nova demanda de mercado, porque é segurança. As pessoas estão buscando, a gente, né, eu e o Guilherme, a gente tem filhos na faixa até dos 10 anos, nossos filhos não podem brincar na rua, porque a gente brincou lá há 30 anos atrás. Então as pessoas estão buscando esses espaços para dar uma qualidade melhor para os seus filhos, né? Então a gente já está com essa legislação praticamente pronta, a gente quer regulamentar isso. Exatamente. Isso a gente vê nos empreendimentos que a gente entregou, todos foram condomínios horizontais, e a gente vê a liberdade e a qualidade de vida que a gente consegue proporcionar a essas pessoas que moram lá, né? Realmente, o que a gente viveu lá na nossa infância, brincando na rua, hoje a gente não consegue mais fazer na rua, mas dentro de um condomínio fechado, né? Nos que a gente fez, que é da classe econômica, ou no NIC, Tauá e Alphaville, essa liberdade, essa voltar às origens, né? A criança brincar na rua é muito bom, muito importante. Muito importante mesmo. Bom, gente, a gente vê que o mercado imobiliário ele depende de várias facetas para que então a gente comece a avançar, né? Mas, de maneira geral, eu gostaria de agradecer a vocês. O nosso podcast vai ficando por aqui, tá? Mas eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, agradeço por aceitarem o nosso convite e a gente se vê no próximo podcast. Obrigada, Maria. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Tchau, Valeu, tchau, obrigado. pessoal.